Bom, já que a fala está comigo, eu vou me apresentar. Eu sou Walter, eu sou pesquisador aqui da Embrapa Mini-Sorgo, pesquisador em agroecologia, e tenho o prazer de participar desse grupo Guaí de Agroecologia que está promovendo esse evento, o Projeto Guaí. Eu também faço parte, então hoje eu estou incumbido de ser o mestre de cerimônias, né? Então é uma honra e não é uma coisa muito fácil, mas de qualquer forma a gente conta aí com a boa vontade de vocês, né? A gente tem aí um grupo que desde 2011 começou a se reunir, né, nas atividades de extensão que a Embrapa Mini-Sorgo promove desde então, e esse encontro foi muito favorável. O que promoveu esse encontro, na verdade, foi a vinda de uma universidade federal aqui para Sete Lagoas, né? A nossa região tão pujante e na indústria, né? No comércio, ela tinha muito a dever para a agricultura. Apesar da gente ter aqui EPAMIG, né, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a gente tem aqui a Emater, a gente tem aqui a Embrapa Mini-Sorgo, a agricultura de base ecológica, ela teve um impulso com a vinda da São João del Rei, né? Então, isso foi realmente um momento muito interessante, e isso acabou criando uma agregação, e desde então a gente tem construído essa história, né, de fortalecer a perspectiva da agroecologia, né? É uma ciência da complexidade, né? É uma ciência que abarca não só a ciência agronômica, a biológica, a parte da engenharia, né? Mas também as humanidades, né? A antropologia, a sociologia. Então, é uma ciência realmente que agrega. Então, quando a gente vê alguém de outras áreas, a gente cada vez confirma mais, né, que a agricultura, né, e essa nova agricultura com a ecologia inserida dentro do processo, né, tende cada vez mais a construir uma nova civilização. É isso que a gente está buscando, né? A civilização, quando era uma sociedade, vamos dizer, entre aspas, sem agricultura, era extrativista, né? Era uma agricultura, era uma sociedade que não tinha oportunidade de criação, de expansão, e com a agricultura a gente teve realmente uma possibilidade de criação de artes, de outras profissões, né? E surgiram aí até os poetas e os músicos, né? Nem todo mundo precisava ficar plantando, né? Agora a gente está em um outro momento, né? Onde todo mundo está se voltando para uma agricultura mais saudável, porque é importante para todos, né? É importante que a gente se alimente de uma comida saudável para que a gente tenha, né, essa vida mais feliz e alegre, né? É isso que a agroecologia busca, né? Um alimento saudável e que passa por processos, né? Processos de construção de um solo saudável, de uma planta saudável, de um ambiente saudável, de uma paisagem saudável e de uma sociedade saudável. Então, existe aí uma perspectiva bastante revolucionária, né, que a agroecologia busca, né, de construir essa nova sociedade com base na melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos, né? Enquanto a agricultura industrial favoreceu muito poucas pessoas, né? E criou aí um ambiente de fome que está se alastrando, infelizmente. A agroecologia busca justamente o contrário, né? Essa partilha. E o que a gente vai ver um pouquinho aqui, né? É certamente essa partilha, né? Que a professora Leila acumulou ao longo da vida dela, né? De acadêmica, de pesquisadora, de professora universitária, e que tem aí essa contribuição certamente muito rica para dar para a gente. Então, eu passo a palavra para ela, e lembrando que a gravação está sendo feita, e a gente tem, parece que o limite do nosso tempo é até as 9 horas. Então, é só mesmo para que a gente aproveite esse tempo da melhor forma possível. Quero deixar aqui um abraço para a Denise, grande colega nossa também, grande amiga. Um abraço aí para todos. Prazer, Leila. Bom que você está aí. Então, muito obrigada a todos e todas. Estou assim muito contente de ver aí a sala cheia, né?
ter amigos aqui de infância, amigos, né, da caminhada nossa aí, professores, pesquisadores, estudantes, eu não sei, tem agricultores também. Então, é um desafio grande, assim, para a gente conversar, né, sobre a questão da manejo de doenças no manejo agroecológico de doenças. Eu vou partilhar com vocês uma apresentação, mas que eu gosto de conversar, né? Como diz o nosso nome aí, eu sou da conversa. Só que eu tenho a questão que quando eu projeto, eu não vejo vocês, não vejo o chat, então eu preciso que vocês possam me interromper em qualquer momento, que a ideia aqui não é para que eu fique falando e você só ouvindo, a gente poder interagir, né? Então, quem sou eu? Eu sou a professora Leila, sou aqui da UFSJ, né, que é a Universidade Federal de São João del Rei, em Sete Lagoas. Sou engenheira agrônoma pela UFES, em Alegre, no Espírito Santo. Fiz mestrado na Universidade de Brasília, na área de fitopatologia. Doutorado na Exalc USP, em Piracicaba, também em fitopatologia. E pós-doutorado na Unesp Botucatu, e também em algumas instituições no Canadá e também lá na Exalc. Então, eu sou uma entusiasta da agroecologia, da produção orgânica, desde a minha graduação em Alegre. Então, o Zeca, que está aí participando, né, nós participamos, ajudamos a montar o Grupo Capixal, então nós somos os entusiastas na produção agroecológica ou ecológica. Então, por que a gente vai conversar sobre isso, né, sobre manejo de doenças hoje? Eu gosto muito das tirinhas do Armandinho, né? O Armandinho, ele é um jornalista e um agrônomo, né? O Alexandre Beck, ele escreve, né, nessas caricaturas que ele faz, né? Água com agrotóxico, e daí? A gente não tem que se preocupar com isso agora. Isso é um problema para médio e longo prazo. Então, colocando, né, a questão da poluição da água, que é uma realidade triste no Brasil. Tem lugares que tem índices de contaminação com agrotóxicos 5.000 vezes mais do que permitido na água, e às vezes longe do nosso local que está sendo utilizado isso na agricultura. A outra tirinha que ele colocou lá, consumir produtos com agrotóxico pode nos deixar doentes. Para isso existem os remédios. E o que eu digo? Eles pensam em tudo, né? Quer dizer, remédio e problemas, né, dos agrotóxicos, né? E muitas vezes são empresas que estão envolvidas nisso. Então, nós vamos voltar lá na questão histórica. A humanidade existe há 100.000 anos, cerca de 100.000 anos. A agricultura, né, agricultar, né, cultivar a terra, 10.000 anos. A agricultura dita industrial, outros chamam moderna, em torno de 100 anos, por aí. A agricultura orgânica, com teoria, em torno de 80 anos, e a agroecologia, 40 anos. Então, como o Walter falou, né, tanto a agricultura orgânica e a agroecologia, como ciências, são ciências novas, né? O que é essa ciência da agroecologia? É uma ciência que ela ignora o que a agricultura industrial, né, ou agricultura convencional desenvolveu. Ela ignora o que os nossos antepassados fizeram da agricultura, que é bem diversificada. O que vocês acham? Ela ignora isso, ou ela casa essas coisas para uma nova agricultura que ela pensa esses sistemas, né, mais primitivos, esse sistema dito moderno, e ela repensa uma agricultura diferente. Alguém quer falar aí? Ô, Leila, boa noite, meu anjo. Saudade de você. Não ignora, não, Leila. Inclusive, assim, às vezes até caminho de braços dados com algumas técnicas dentro dessa agricultura convencional. Só que aprende a evitar e não usar veneno. Eu não vou nem usar o termo agrotóxico, não. Agrotóxico é muito leve, é veneno mesmo que mata. Que mata os organismos do solo, que contamina a água, que contamina o alimento, nos contamina, que contamina a biodiversidade toda da região, e até de longe, que vai na deriva. Então, a gente não pode excluir conhecimento, a gente exclui conhecimento ruim, né? O resto
a gente absorve o que é bom, a gente absorve. Não podemos. Quando eu vejo o MST hoje produzindo arroz orgânico em quantidade boa para exportação, eu sei que ele adotou técnicas da agricultura convencional, senão ele não conseguiria uma produção bacana para exportar. É uma coisa por aí, sabe? Sim, isso mesmo, é Denise, né, Denise? Essa questão da agroecologia, ela não dispensa os conhecimentos desenvolvidos tanto pelos nossos antepassados, como também a agricultura dita industrial moderna, e ela repensa uma agricultura que pensa mais a questão da biodiversidade. Então, vamos lá, essa palavra sustentabilidade, ela está muito em voga, né? Isso é sustentável, isso não é sustentável. Para a FAO e a ONU, a agricultura, ela passa a ter, como diz, passos de sustentabilidade quando ela muda para o sistema de plantio direto, onde utiliza palha, onde ele passa para a agricultura orgânica e a agroecologia. E algumas reuniões da FAO e da ONU, de pesquisadores ao longo do mundo, ele tem colocado, né, que a agroecologia ela é a única forma de se mudar a direção da agricultura e precisa, né, para que a gente possa alimentar, de fato, o mundo com alimento de qualidade. Então, quais são as bases de uma agricultura dita moderna e industrial, da agricultura orgânica e da agroecologia? Muitos de vocês aqui sabem, então, só para a gente tentar nivelar aí, porque a gente não sabe o que cada um tem de história e de vida, né? A agricultura moderna e industrial, ela é muito baseada no monocultivo, na produção em grandes áreas, né, fertilizantes químicos, pesticidas, agrotóxicos, e a agricultura orgânica, ela já pensa mais a vida dos solos, fertilizantes orgânicos, essa substituição de insumos daquilo que é permitido, que não é permitido. A monocultura é tolerável e se pensa o aumento da biodiversidade. Já a agroecologia, ela pensa as práticas da agricultura orgânica, mas ela tem mais um enfoque da biodiversidade. Como isso? A gente trazer como se fosse a agricultura para dentro da natureza ou a natureza para dentro da agricultura, tentando imitar esses ciclos biológicos. Então, a agroecologia pensa ciência, pensa prática, pensa movimentos sociais, pensa visão mais abrangente. Então, para nós que trabalhamos com doenças, né, na fitopatologia, essa questão da biodiversidade, ela é de grande importância e nós vamos discutir um pouco sobre isso. Então, como que a gente pode manejar doenças em plantas e produzir alimentos sem a utilização de agrotóxicos, né? Hoje, o modelo que a gente vê de forma mais comum é que muitas vezes o agricultor, a agricultora, ele só vê a forma de produção agrícola bem atrelado à questão da produção com agrotóxicos. Então, a gente tem muitos desafios na frente, né? Como que a gente pode manejar doenças, e elas existem? Alguém tem ideia quantas doenças de plantas podem atacar alguma planta ao mundo, assim? Alguém tem ideia? Queria chutar um número aí? Eu até brinco com os estudantes, né? Falo assim, olha, a fitopatologia é uma disciplina fácil de reprovar, porque é muito abrangente, né? Tem muitas doenças. Então, vamos lá. Doenças em qualquer planta, em qualquer lugar do mundo, ela pode ser afetada por uma doença, que pode ter de origem biótica e abiótica. Biótica é os fungos, as bactérias, os vírus, os viróides, nematóides, fitoplasmas, piroplasmas e os protozoários, que são as fitomonas. E causas abióticas, como desbalanço nutricional, falta de excesso de água, falta de oxigênio, falta de luz, poluição, os próprios agrotóxicos podem causar doenças. Então, a gente está vendo um esquema aqui, esse é um esquema clássico do manual Plant Pathology, que a planta, ela tem sua fisiologia, né? Ela precisa desenvolver. Então, qualquer parte da planta pode ter alguma alteração por esses agentes, ou bióticos, ou abióticos, ou combinados, mexendo nisso tudo. Então, vou voltar à nossa brincadeira aí. Quantas doenças que vocês acham que as plantas podem ser acometidas diante desse universo aí de abióticos e bióticos? Alguém tem ideia? Pode chutar um número aí?
Vocês têm que falar, porque eu não vejo o chat. Infelizmente, eu não consigo ver o chat. Ou alguém fala aí. Zilhões. Não, 100 mil. 100 mil doenças, né? Quase. Então, quase, é muitas coisas. Então, estudar isso é um universo muito complexo, né? Então, vou pensar, quando que acontece uma doença? Quem já estudou fitopatologia já viu esse triângulo aí, né? Então, quem não estudou, que aqui tem a gente até da área de letras, né? Então, quando que uma doença ela acontece? Quando de um lado você tem a planta, né? A planta tem que estar, que a gente chama suscetível, fraca. E do outro lado, o patógeno tem que estar agressivo, ele tem que estar com todo o seu arsenal de agressividade. E no outro canto desse triângulo, você tem que ter o ambiente, o que a gente chama de janela de condições ambientais que favoreçam a ocorrência de doença. É muito comum quem trabalha na agricultura ou quem mexe mesmo com a comunidade sabe, né? Tem doenças que são mais típicas de verão, outras são mais típicas no clima mais ameno, mais frio. Isso tudo aí tem o humano, né? O ser humano, com um reloginho e com uma chave, ele pode interferir nisso, né? Nessa dinâmica. Então, para ter doença, você tem que ter esse triângulo que vai se fechar, né? Você tem que ter o hospedeiro fraco, o patógeno agressivo e o ambiente favorável. Parece um negócio simples, né? Mas a gente pode dialogar aqui, ó. Será que na natureza, né, no ambiente natural, doença é regra ou exceção? Será que doença acontece sempre nas plantas? Ou ela acontece de vez em quando? Então, vamos pensar, nesse ambiente aqui, ó, numa mata, vocês vão encontrar plantas doentes? Vocês acham que sim? E quando eu comparo um sistema como esse aqui, ó, de monocultivo, que é citros, será que tem doença? Qual que vai ter mais chance de ocorrência de doença? Eu gostaria que alguém me respondesse assim, se eu fizer uma trilha lá no meio da mata, pode ser Mata Atlântica, que for, né, no Pantanal, vocês acham no Pampas, aí no sul, né? Vai ter doença nesse sistema? Sim. Sim. Mas vai ter mais nesse sistema ou menos nesse sistema? Vai ter Professora, menos no natural, né? Hã? Vai ter menos doença no ambiente natural, Natural, ok. agrícola. Mas por quê? Pela simplificação do sistema, né? Pela alteração do sistema por si só, para a produção de alimentos, né? A gente diminui a diversidade de plantas cultivadas, começa já por aí, né? Então, vamos lá. Na natureza, doença é regra ou exceção? Natureza é exceção, Leila. Exceção. Então, se eu sei que na natureza a doença acontece, mas ela acontece de vez em quando, por que eu ainda insisto a manter esse sistema aqui? Porque ele vai me trazer mais doença. Por que ele vai trazer mais doença? Porque os indivíduos são o quê? Nesse sistema. são únicos. Eu brinco assim, é como se você fizesse um clone da pessoa, né? Pega uma planta idêntica e planta ela em fileira, em larga escala, sem biodiversidade nenhuma, né? Às vezes você não tem nenhuma cobertura de solo. Aí o patógeno chegando ali, pode ser uma bactéria, um fungo, ele vai levar vantagem, porque se aquele triângulo fechar, né? O patógeno for agressivo, a planta suscetível e a condição ambiental for favorável, o patógeno vai ser muito prevalente. E no ambiente assim natural? O patógeno vai encontrar, às vezes, uma planta suscetível, mas a vizinha não é suscetível, né? Ela é diferente, ou ela tem idade diferente, ou ela tem uma carga genética diferente. E vamos pensar, e o ambiente do solo num sistema desse e de um solo nesse sistema? Tem diferença? Diferente total, Leila. Total. Natural, você tem a microbiota do solo todo preservada, ela é rica em variedade, ela é rica em vários seres, o ambiente é super saudável, tem troca de energia, é muito bacana. Agora você pega na monocultura,
A começar, quando você coloca aquele venenozinho NPK, você já começa matando a microbiota. Entra num processo de reviramento do solo terrível. Aí já começa, né? Depois Aí vem erosão, vem tudo, né? Então, na realidade, vamos para a gente... Eu acho que isso aqui a gente gasta um tempinho, Então, será que ter doença na minha agricultura é sinal que ela está totalmente errada? Às vezes não. A convivência, o que a gente chama de manejo, né? Você conviver com aqueles patógenos e tal, podem ser importantes. Então, na agroecologia, ela pensa sistemas biodiversos, né? E esse sistema biodiverso, ele tem que estar pensando de uma forma econômica, rentável. Isso aqui é um dia de campo que eu fui lá em Seropédica, lá na fazendinha da agrobiologia, e isso era uma plantação de berinjela, e aqui, se não me engano, não me lembro se era cudos ou era um adubo verde que estava aqui no meio. E eles estavam cortando, demonstrando, né, que a associação com a adubação verde podia ser interessante. E me chamou muita atenção o olhar do fitopatologista, né, que geralmente nessa época, era verão, a berinjela é atacada com muita antracnose, que é um patógeno que ataca o fruto, e estava super saudável, não tinha nada. Será que num sistema assim diverso, olha, será que tem doença? Vocês acham? Mesmo? Será que quando eu planto, isso aqui também é lá na fazendinha de Seropédica, no Rio, será que a ocorrência de doenças de plantas é reduzida no sistema orgânico de cultivo agroecológico? Parece que o Zeca está estudando lá, né, Zeca? Será que reduz? Será que não tem doença no sistema orgânico? Aquela foto ali, eu não sei, eu vi uma, não é um pouco semelhante, se eu não me engano, era um consórcio com crotalária. E eles iam roçando conforme ela ia crescendo, para não sombrear muito a berinjela. Não sei se é essa foto, mas eu vi alguma coisa assim. Então, por exemplo, voltando à questão do coletótero, né, antracnose. O coletótero é um fungo que ele fica muito no solo. Quando eu coloco a adubação verde ali, eu ocupo o solo. E eu posso diminuir a sobrevivência daquele patógeno que está no solo. Então, eu quebro o ciclo da doença. Então, quando eu utilizo um solo totalmente desnudo, o coletótero pode levar vantagem nessa história. E se eu uso um sistema assim complexo, é muito mais interessante nessa questão da biodiversidade. Mas tem plantas, mesmo no sistema orgânico, que é mais interessante, talvez, plantá-las de uma forma não tão misturadas, né? Como aí a cebolinha. E aí eu fui lá e fiquei olhando, gente, será que tem doença? Tinha doença. Então, vamos pensar, será que só eu mudar para o sistema orgânico, agroecológico, eu vou acabar com as minhas doenças, com a doença? Então, vamos perguntar para vocês assim, vocês acham que cultivando de forma agroecológica, orgânica, as doenças vão ser menores em impacto do que um sistema dito convencional? Num sistema que não se utiliza agrotóxicos? O que vocês acham? Dá para generalizar? De um modo geral, acho que menores. Sim, mas é pouco estudado. Vamos pensar, talvez sim, né? Depende muito, né, porque você tem uma série de coisas envolvidas, né? Você pode ter determinadas plantas, né, que você tem cultivares que estão adaptados a determinadas regiões. Então, aí você diminui um pouco, né? Por exemplo, a cebolinha, eu não sei, pode ser que, né, como é muda, não tenha tanta diversidade. Então, tem alguns fatores que influenciam isso, né? Sim, então vou voltar lá no nosso triângulo, né? O hospedeiro, como acho que o Zé falou, né? Ele tem que estar adaptado para aquele sistema orgânico. Muitas vezes o hospedeiro, a planta a cultivar, ela foi toda melhorada para um cultivo convencional. Então fica bem mais complexo, é uma briga, né? Aquela briga ali. E o ambiente, né? Será que aquele microclima, se ele é biodiverso, às vezes ele pode desfavorecer a ocorrência de algumas doenças, ou não.
E eu tenho que conhecer o patógeno, como ele sobrevive ou não. Então, cada caso é um caso, mas acredita-se que um sistema orgânico bem feito, como a gente falou, da biodiversidade, ele pode, no início, ter muitos problemas, né? Quando um agricultor, uma agricultora, ele vai mudar para um sistema orgânico, muitas vezes ele vai ter um sofrimento aí, até que ele ajuste as práticas para que as práticas agrícolas levem a um incremento por exemplo, da microbiota natural do solo ou mesmo da planta, tá? Então, vamos lá. Como que um fitopatologista, né, um profissional das ciências agrárias, ele pode pensar o manejo de doenças? Ele tem dois parâmetros super importantes. Primeiro, ele tem que monitorar e conhecer o patógeno ou o agente abiótico que está envolvido ali. Então, esse conhecimento é como se a gente estivesse no médico e a gente precisar fazer a diagnose. A gente tem que saber o agente causal. A gente tem que saber, igual a gente está ouvindo muito sobre coronavírus aí, né? A gente tem que conhecer quem é o patógeno, né? Então, quem é o patógeno ou os patógenos? E, a partir desse conhecimento, a gente combinar medidas de controle, que é o controle físico, genético, cultural, químico e biológico. Eu não vou ficar discutindo cada um deles, porque aqui os interesses são muito diversos, né? Mas eu colocando para vocês, assim, o curso que a gente tem que dar em um ano para os estudantes, eu estou tentando reduzir em 30 minutos, só para a gente, eu não sei qual o interesse, né? Aí vocês vão... Pode falar. Só fazer um comentário que eu acho que é realmente interessante. É uma perspectiva bem holística, né, que a agroecologia traz e todas as ciências, né, que se envolvem com a agroecologia acabam tendo essa interface com a ecologia, né? Uhum. A gente vai falar de fisioterapia e tem lá a ecologia do ser humano, né, na sua estrutura óssea, o que isso incorre, né, na sua melhor qualidade de vida ou não, né? Então isso tudo tem a ver com ecologia. No caso nosso, eu acho interessante um raciocínio assim que é fácil da gente compreender um pouquinho a evolução do nosso pensamento, né? É que nós saímos de uma lógica onde o mais forte é que vencia, né? Isso ainda é utilizado, né, no modelo capitalista, materialista, né, de que o mais forte é que vence. Darwin veio falar, né, através do estudo da ecologia, da evolução, de que o mais adaptado é que vence, né? Ou que sobrevive. Não é o mais forte, é o mais adaptado. E a gente está vivendo agora, né, uma realidade em que quem sobrevive é quem mais colabora, né? É quem mais contribui para a vida florescer. Então, a perspectiva, né, que a agroecologia traz, e eu acho que na sua ciência, na minha, né, que é a dos insetos, isso está, né, cada vez mais presente, né? Então, acho que é mais um raciocínio, vamos dizer que nivela um pouquinho, né, e dá a oportunidade da gente discutir várias interfaces da agroecologia, né? Uhum. Isso mesmo. Então, vamos lá. Para a gente fazer um manejo integrado, tanto agroecológico, não, a gente tem duas palavras aí, né, que está muito aí. O que é esse manejo integrado? Manejar é conhecer o patógeno, eu tenho que quantificar o patógeno ou o agente abiótico que está envolvido nisso. E é um desafio, né, conhecer isso. Integrar medidas, né, métodos de controle genético, que é cultivares resistentes, os agentes de controle biológico, o controle químico, aí fala, poxa, mas controle químico em agricultura orgânica? Não, tem substâncias químicas que são permitidas em agricultura orgânica, mas com baixa toxicidade, né? Claro, a gente lança a mão disso em último caso, mas, por exemplo, uma cauda bordaleza, a gente poderia falar que é um controle químico, né? Controle físico, o que é esse negócio de controle físico, né? Quando a gente usa, por exemplo, temperatura, umidade, coisas físicas que podem ser técnicas ou mesmo os aparelhos
para ajudar no controle e manejar de doenças. E cultural é a forma que eu cultivo a planta. Se eu uso a cobertura morta, se eu adenso mais, se eu faço poda, né? Então, a forma que eu cultivo. Então, essa combinação, ela é muito importante para que a gente possa chegar, no mínimo, no manejo, né, do convívio. Quando a gente vai lá na definição do que é agricultura orgânica, existe uma lei no Brasil, né? Se a gente for ler tudo isso, a gente vai ver lá, que está aqui no meio, né? A gente tem que empregar, sempre possível, a eliminação de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, utilizar métodos culturais, biológicos, mecânicos, em contraposição de materiais sintéticos. Já está previsto isso na lei. O que nos interessa na agricultura orgânica, na agroecologia, não é a planta doente, é a planta saudável. Como que a planta, quando que a gente chega eu não digo nem a planta saudável, é um ambiente saudável. É uma coisa mais generalizada. Quando eu uso, por exemplo, semente de qualidade, quando eu promovo, né, a resistência de uma planta, quando eu tenho a fertilidade do solo. Então, é muito mais complexo do que só pensar, eu vou aplicar uma cauda, eu vou aplicar a cauda Fortaleza, eu tenho que usar tal isso, ou só aquele agente de controle biológico. É muito mais, uma visão mais ampla, mais holística da forma que eu cultivo. Então, aí é a nossa mestre, né, das mestres. Eu e Zeca aí, nós estudamos lá na UFS, em Alegre, nós fomos introduzidos no primeiro ano da agricultura, fazendo agronomia, uma palestra um curso, né, com a professora Ana Maria Primavera, que infelizmente nos deixou. Ela, uma pessoa muito sábia, né, ela colocou lá, um solo sadio gera uma planta sadia, e esta não vai ser atacada por pragas, pois na natureza a palavra praga é um grande indicador que naquele solo falta algo e, portanto, a planta não está bem nutrida. Então, por isso que a agricultura orgânica, ela pensa muito o solo, né? Como eu cultivo o solo, como a Denise falou, por que eu não uso o NPK? Porque o adubo mineral, ele simplesmente, muitas vezes, ele desequilibra a nossa microbiota, que ela poderia estar trabalhando para a gente naturalmente. Eu brinco com os agricultores, falo assim, olha, é como diz a Bíblia, Deus nos dá enquanto a gente dorme, né? Deus cuida de nós, Deus nos dá. Então, a natureza, ela nos dá micro-organismos que, muitas vezes, nesses N sistemas que estão acontecendo no solo, ela vai conseguir manter uma planta mais saudável. E aí, o termo solo vivo é muito importante, né? Aí eu coloco alguns livros da professora Ana Primavera, que eu acho que vale muito a pena a gente ler e assistir. Outra pessoa importante aí que eu conheci é o professor Adilson Pascoal, ele companheiro muito de pesquisa da professora Ana Maria Primavera, ele é lá da Exalc USP, ele já é um professor emérito, aposentado e tal. Ele coloca, né, que o Brasil, o fator biológico, né, que os trópicos, tinha que ser a primordial forma de manejar pragas, né, e doenças. Por quê? É porque dentro daquele sistema que a gente viu lá, natural, N processos biológicos estão acontecendo no solo, nas plantas. Só o fato lá da natureza não ter muita doença, não é só pelo fato das plantas serem no espaço e no tempo diversos, mas por ter N processos microbiológicos que estão acontecendo ali. Então, vou voltar à questão da agricultura orgânica. O Brasil tem uma legislação de produção orgânica, muitos nós somos da Comissão de Produção Orgânica de Minas, nós temos aí várias pessoas como o Eduardo, que está aqui, né, o próprio Walter, a Marina, o Gil. Nós temos legislações robustas no Brasil que prevêem várias situações, inclusive quando a gente está nesse processo de transição, né, para uma agricultura mais biodiversa, mais que as pragas, né, e os patógenos estejam mais em equilíbrio, nós temos que lançar mão de ferramentas aí que nos ajude aí nessa transição. Então, as instruções normativas, como a 46/2011, a 17/2014,
elas ajudam nos nortear nisso, na questão da produção orgânica. O que tem nessa instrução normativa? Tem várias diretrizes. Uma delas que a gente destaca aí são os agentes de controle biológico, que a gente vai falar um pouco, né? A parte de armadilhas, de simioquímicos, de algumas caudas, como a cauda bordaleza, hipocáustica, o tipo de solo, né, pó de rochas, óleos essenciais, extratos de plantas, preparados homeopáticos, nós temos a Marina, que é uma pessoa importante aí na pesquisa nisso, utilização de sabão, óleos vegetais, nós somos super ricos no Brasil em produção de óleos vegetais diversos, de palmeiras, óleos vegetais podem ser muito bons fungicidas, por exemplo, né, a utilização disso. Preparados homeopáticos, biodinâmicos, composto orgânico, biofertilizantes, adubos verdes, são diversas práticas. Eu chamo a atenção aí para vocês essas fichas agroecológicas, né, que o próprio Ministério mantém, e são fichas importantíssimas, né, de pessoal que tem trabalhado com agricultura orgânica, tanto na parte de sanidade vegetal, na parte de fertilidade, práticas. Então, vale a pena sempre visitar lá essas novidades. Então, quais são as práticas que podem ser utilizadas na agricultura orgânica? Como a gente falou, né? A gente não abandona nem do passado, nem o que a agricultura convencional industrial desenvolveu, e a gente repensa uma agricultura mais engenhosa, mais biodiversa, mais interessante, onde a gente prima pela biodiversidade. Então, uso de sementes sadias, né, material propagativo sadio, a gente sabe, né, uma criança, né, que é uma semente, se ela já é saudável, ela já é vencedora aí nessa história. Ô, Leila, Oi? por que o saber tradicional é importante nessa história? Me conta aí. Uai, o saber tradicional é a experimentação de gerações, muitas vezes, né? Esse saber popular, ele é um saber que, às vezes, ele não está escrito no papel, mas ele foi experimentado, né, pelos agricultores e agricultoras. Por isso, não podemos ignorar de jeito nenhum, ok? Rotação de culturas, uso de variedades resistentes, tolerantes, cultivo protegido, em algumas situações, que é a plasticultura, plantio direto, uso de cobertura vegetal, a gente falou lá no início, que a FAO, onde já falou, a primeira forma de sustentabilidade é usar a cobertura de solo, plantio direto. E muitas vezes você vai lá na agricultura, o solo está desnudo. Gente, vão imitar a natureza está lá, serrapilheira da mata, ali debaixo tem muito micro-organismo. Por que a gente insiste em capinar, como diz os mineiros, em carpir, né? O pessoal paulista falava assim, eu estou carpindo, só capinar. Não, mas eu tenho que usar alguma cobertura. Adubação balanceada, no caso do incrementar a vida no solo, escolher a época de cultivo ideal, o local de plantio que possa desfavorecer a ocorrência de doenças, consorciar a plantas, usar bioinsumos como biofertilizantes, caudas, e várias coisas. Para isso, eu tenho que conhecer bem o meu inimigo ou minha inimiga e favorecer aqueles que trabalham de graça para a gente. Então, aqui, as sementes sadias, né, que eu falei com vocês, é muito importante. Se as sementes, por si só, se eu não sei da sanidade dela, ou sei que ela tem algum agente patogênico, hoje a gente pode tratar sementes com óleos, né, com a própria agente de controle biológico, com termoterapia, às vezes água morna, né? Como que a gente faz isso? Procurando na literatura, procurando pesquisa, né, que alguém já fez isso. Por que a gente insiste sempre de enterrar material vegetal quando a gente faz aração? Quando a gente faz isso, diminui muito a ocorrência de patógenos que ficam no resto cultural. Mas, muitas vezes, isso é necessário, é importante, né? Algumas culturas, por exemplo, igual a gente está vendo aqui o algodão, às vezes, no final da colheita, por N práticas, às vezes você tem que fazer um enterrinho. Mas outras não. Por que a gente não pode fazer o sistema de plantio direto, que é a cobertura de solo? Agora, o plantio direto convencional, o pessoal utiliza muito herbicida, né? O herbicida pode ter também um fator deletérico sobre
os agentes de controle biológico natural do solo. Então, quando eu coloco a palha no solo, eu falo que é como se fosse um chapéu, né? Quando colocou o chapéu no solo, ali fica mais úmido. Então, aquela diferença de umidade, ela mantém úmido, e a temperatura, a amplitude térmica é menor, você diminui a ocorrência de vários patógenos que habitam o solo. Esclerotínia, Sclerotinia rhodes, Rhizoctonia, são vários. E isso também, por que acontece isso? É uma coisa complexa, né? Mas o que você aumenta a microbiota natural do solo, mas às vezes a própria palhada, ela tem alguma substância que a gente chama fungitóxica. E eu vou mostrar para vocês algumas pesquisas que eu realizei sobre isso. Cultivares resistentes, é universal, você tem uma cultivar resistente do triângulo lá, ó, quebra, né? Não tem doença, né? Não fecha lá aquele triângulo. Você primar pela microbiota natural do solo, aqui, ó, é um experimento lá da fazendinha da agrobiologia, lá do Rio, né? Você usar as minhocas, o humus de minhoca, ele é fantástico, muita vida ao solo traz. Esses sistemas biodiversos, né, você utilizar, por exemplo, plantios, esse aqui é um dia de campo que eu fui lá na fazendinha, fiquei apaixonada, né? Aqui tinha, nesse plantio, tinha banana, girassol, feijão kudzu, acho, abacaxi, mandioca. Então, será que nesse policultivo aqui tinha doença? O que vocês acham, doença em planta? Lembra, o fitopatologista estava lá olhando. Vocês acham que esse sistema aí tinha doença ou não? Tinha, mas não estava comendo todas as plantas, né? Eu consegui achar uma planta doente, mas uma, no meio disso aí tudo, entenderam? Então, às vezes, um patógeno que chega no a planta vizinha não ataca, e a coisa vai mantendo, né? Então, quais os fatores que eu posso aumentar a biodiversidade? Utilizar cultivares crioulas, né, ou variedades crioulas, porque às vezes elas não são tão produtivas, mas elas têm uma rusticidade que ajuda a tolerar doenças. Usar espécies, às vezes, nativas, manejar a conservação dos solos, sistemas agroflorestais, policultivos, biomassa animal, né, você usar, por exemplo, um resíduo de animal, de plantas, o controle biológico. Então, aqui o composto orgânico, isso aqui é um experimento meu lá de Piracicaba, na Exalc, que eu trabalhei com composto orgânico de alface para controlar uma doença de solo, que é a esclerotínia, e também cenoura. Eu tive um problema depois, quando terminou o experimento, porque os alfaces eram enormes, lindos, cheirosos, e eu não tinha como vender isso, eu saí distribuindo. Doei para a escola, para um monte de gente, hospital, e as crianças de uma creche ficaram depois com muito problema, porque criança tem um paladar muito bom, né? Eles falavam assim, a gente só quer aquele alface cheiroso, não queremos mais aquele alface convencional, né? Então, é uma outra história. Será que a produção orgânica não é tão produtiva? Mentira, aí a gente tinha uma produção boa, reduzia drasticamente a ocorrência de doenças no solo. Mas, dependendo da matéria orgânica, tinha composto orgânico que aumentava a doença, tinha composto orgânico que diminuía. Olha que estranho. Então, como precisa ser estudado cada coisa. O manejo, aquilo que eu estava contando para vocês aqui, acho que é feijão kudzu mesmo, tá vendo? Olha o aspecto da berinjela, ela não tinha uma manchinha de coletóptero, nada. Eu fui olhando, né? Pena que eu não podia avaliar esse negócio, né? Então, quer dizer, só o fato de você ocupar ali o solo, você diminui a ocorrência de doenças. Então, a adubação verde é a nossa aliada número 1. Ela ajuda na ciclagem de nutrientes, ela melhora as propriedades físicas do solo, ela fixa nutrientes, ela aumenta o teor de matéria orgânica, ela aumenta a cobertura do solo. Então, é fantástica, né, a utilização de adubação verde. Ou eu faço consorciado, eu utilizo isso como cobertura, eu faço rotação de culturas, de alguma forma é
o ouro verde, que a gente fala, né? Adubação verde. A questão da microbiota, o programa de bioinsumos entra aqui no Brasil em maio de 2020, e ele é importantíssimo, né? Os agentes de controle biológico, aqui nós estamos vendo o tricoderma, ele é o fungo que eu falo que é o fungo bombril, ele é bactericida, fungicida, e ele é o agente de controle biológico para doenças em plantas mais importante do mundo, né? Então, eu posso utilizar um agente de controle biológico isolado e aplicar ele, que a gente chama de forma massiva. Mas eu posso também favorecer que a minha prática agrícola faça que N processos microbiológicos possam estar acontecendo. A fitoterapia entra também com os fitoquímicos, né? É permitido, está sendo muito estudado ainda no Brasil. Nós ainda, acho que só temos um produto registrado, né, à base de uma planta, mas N projetos estão sendo feitos. A homeopatia também vegetal é uma realidade, o pessoal tem estudado. E aí eu chamo a atenção o que a gente chama de indutores de resistência. O que é isso? Planta não tem imunidade igual nós temos humanos, mas plantas se defendem. Então, às vezes, quando você utiliza um extrato de um fitoquímico, de uma homeopatia, ou mesmo a rochagem, um composto orgânico, às vezes não tem um efeito direto sobre o patógeno, mas ele tem um efeito direto sobre a planta, fazendo que a planta desperte os seus mecanismos de defesa. Então, faz com que a planta ela seja vencedora naquele triângulo. Então, utilização de fosfito, às vezes de leite, né? Quem já ouviu falar de calda de leite para controlar o ídio? Pode ser uma das formas, essa indução de resistência. Controle biológico também utiliza isso. Então, a gente utilizar consórcios inteligentes, né? Isso aqui é um livro ele é bem clássico, antigo, é uma tradução de um livro holandês, estou tentando lembrar o título do livro, eu devia ter colocado aqui, né? Mas mostrando aqui, por exemplo, uma planta leguminosa, umas fileiras de 4,5 centímetros, né, nos canteiros ali. Então, você fala assim, do lado da fitopatologia, será que eu utilizar esses consórcios, será que pode aumentar doenças ou diminuir doenças? Tem que ser estudado, gente. O consórcio da café, por exemplo, com outras plantas, como bananeira, né, eles falam até noz pecan, eles estão estudando várias coisas, diminui a ocorrência de doenças drasticamente. Então, por que a ideia nossa sempre de ter uma agricultura sempre única? Não dá, a gente às vezes se apega nisso pelos estudos que são muito únicos e por causa do maquinário. Então, nós temos que ter maquinário para se adaptar nesses sistemas. E quando eu consorcio plantas, a gente pode pensar em várias coisas, microclima, na questão da raiz, aqui a gente mostrando uma raiz mais profunda, ela pega um perfil, a outra não. Então, os sistemas agroflorestais, eles são fantásticos para a questão da fitopatologia, mas pouco estudados até agora, né? Então, os sistemas integrados, onde você pega resíduo animal, o resíduo vegetal, para você tentar criar essa biodiversidade, ela é muito interessante. Eu não sei se a gente vai ter muito tempo, eu tenho mais coisas para mostrar, mas eu acho que talvez vou ter que parar por aqui nessa questão da biodiversidade, por nosso tempo, eu não sei aí, porque agora são 9 horas, né? Vamos pensar, a agricultura convencional é essa aqui, ó, né? Aquela industrial, é uma única planta plantada aqui. Quando eu vou para um sistema agroflorestal, eu já estou introduzindo, né? Uma permacultura, um sistema agroflorestal mais denso, até aqui um sistema natural. Quanto mais biodiverso eu tenho no meu sistema, menos ocorrência de pragas e doenças. Por quê? Os patógenos, eles vão se chegar, quando que eles vão encontrar formas de virar uma doença de forma epidêmica? Quando eles não tiverem diversidade, quando as plantas forem idênticas, a mesma carga genética, plantadas no mesmo local e em série. Isso aí é uma combinação explosiva, como a gente colocou. E aí eu não sei com vocês se eu continuo falando ou se eu paro por aqui,
para eu ter um retorno aí de vocês. Como é que é? São 9 horas agora. Professora, só uma perguntinha. Ah, A senhora citou, né, a importância desse sistema de plantio juntando diversas espécies, esse sistema agroflorestal, né? E também tem o agropecuário. Como eu posso convencer um produtor a adotar esse sistema? Porque ele já deve estar muito acostumado a pessoa chegar lá, manejar de forma, como eu posso dizer, de forma tradicional, né? Com aquele NPK, com aquele... Ele fala, olha, compra tal adubo, joga aí que vai nascer, beleza. Como é que hoje em dia eu chego para um produtor desse e eu explico a importância desse plantio agroflorestal e explico também as melhorias que o solo dele vai ter e que também a produção dele, daquele monocultivo, teria? então, eu não sei se o Rodrigo Mata Machado está aí, professor Rodrigo? O Rodrigo é especialista em sistema agroflorestal. Se ele pudesse falar, seria ótimo. Eu posso falar pela minha visão. Eu não sou especialista em sistema agroflorestal, eu sou fitopatologista. A minha experiência até então é que quando eu vou lá no sistema agroflorestal, doença quase existe, mas ela é baixa, tá? Como que eu acho que você, quem é que me perguntou, porque eu voltei aqui para a tela, sabe quem é que falou? João Vitor, professor. É João Vitor. Sabe como você faz? Parcerias com alguém, né? Ou eu sugeriria você a criar módulos, né, pequenos, ou naquela propriedade em outros locais, fazendo visitas, né, para pessoas se adequando ao seu local aí. Porque o sistema de agroflorestal, que às vezes o pessoal vai fazer lá para o sul, ele pode ser muito diferente do que é feito no Cerrado, que é feito lá na região Amazônia, tem vários Brasis, né? Mas a chave para diminuição de ocorrência de doenças é a questão da biodiversidade. Agora, tem culturas que elas não se prestam para o sistema agroflorestal. Elas não aguentam, não toleram muita falta de luz. Compreendeu o que estou te falando? Elas precisam de luz. Então, cada coisa tem que ser estudada, né? Agora, as pesquisas têm demonstrado que, pelo lado da fitopatologia, é muito interessante, tem produtivo. Às vezes, uma área pode ser até 3 vezes mais produtivas quando vocês utilizam um sistema biodiversificado do que um sistema único de monocultivo. Ô Leila, só para contribuir um pouquinho com a pergunta do João Vitor, né? Eu acho interessante aquela questão do conceito da palavra, né? Nós estamos tratando de agroecologia. Então, é fundamental que as mudanças para sistemas de base ecológica sejam subsidiadas com os conceitos de ecologia. Então, assim, não dá para a gente sair da... O som seu faltou, está falhando. Desculpa. Não dá para a gente sair da agricultura química e passar para a agricultura orgânica sem aprender a dinâmica da ecologia, que é muito mais complexa do que, por exemplo, dos produtos químicos que você joga e mata. Uhum. Os sistemas ecológicos são complexos de interação, né, como a Leila mostrou, né, de complexidades e de colaboração. É colaborativo, né? Então, assim, é preciso que a ecologia passe por esse processo, né? Que as pessoas passem por esse processo de alfabetização ecológica mesmo, que inclusive o Leonardo Boff fala bastante, o Frijó Capra também. A alfabetização ecológica é um caminho, porque a mudança pela imposição não gera frutos, não é duradoura, né? É um comentário. Sim. Então, não sei se o Rodrigo gostaria de contribuir, Rodrigo? Ou alguém mais querer? Porque eu só gostaria de saber, eu poderia terminar minha apresentação mais 10 minutos ou a gente encerra por aqui? Temos até 10 horas da noite, 22 horas, Leila. O Luciano está aí. A noite toda aí.
Que bom, que ótimo. Vamos lá, que tá interessante, tá muito interessante. Então, eu vou tentar Tá voltar. parecendo reunião do Capixaba, depois vai ter o que? Eleição aí? Quem que vai fazer a ata, pô? Então, É isso vamos lá. aí. Professora, Pode falar. tudo bom? Primeiro agradecer, né, sempre a oportunidade de estar aqui com vocês, nessas reuniões, está sendo incrível. E agradecer por vocês terem montado o Capixaba aqui em Alegre, que eu faço agronomia aqui em Alegre. Que legal. E Que bom. eu só vou ter que sair porque a minha bateria vai acabar, mas eu depois vou assistir, tá bom? No Tá gravado. Um Muito abraço. obrigada, tá? Tchau. Tchau. Então, vamos lá, gente. Já que nós estamos falando do Espírito Santo, eu gosto muito de visitas, né? Eu vou visitar. Então, eu fui lá na unidade de referência de agroecologia, lá da Pedra Azul, né? Do Incapé. E lá eles pesquisam sistemas biodiversos, né? Aqui é um consórcio de leucena e de repolho. Então, eles chamam de sistemas de alamedas, né? Como se fossem avenidas. E o meu olhar clínico, eu não quantifiquei, mas doença não tinha alternária, não tinha nada das doenças do próprio, a questão do próprio repolho, né? Então, o repolho imenso, grande e fantástico. Então, aí eu coloco, por que eu falo tanto de plantio direto, gente? Eu no mestrado, lá na UNB, e em Piracicaba, essa aí é foto minha lá na Exalc, eu trabalhei com cobertura de solo, uma das pesquisas, para um patógeno chamado Sclerotinia sclerotior. Esse patógeno é um habitante de solo e ele é, entre as 100 mil doenças que atacam plantas, os 10 patógenos mais agressivos do mundo. Eu escolhi esse para trabalhar. Outro troço difícil, mas é difícil demais de controlar. Então, esse patógeno, ele habita solo. Então, eu tinha hipótese, junto com a minha equipe lá, os professores que me orientavam, né? Tanto o professor Café, o Nácer, o professor Bergamin Filho, né? Será que a palhada que eu colocasse sobre o solo, ela cobriria o solo e diminuiria a ocorrência daquele patógeno que está lá? Porque esse patógeno ele tem que produzir uma estrutura, né? Para ele liberar o esporo. Como essa estrutura fica ao solo e ela precisa de luz, aí eu pensei, cobrindo o solo vai resolver, só palhada. E pela nossa... a gente trabalhou com diversas palhadas, e a gente achava assim, palhada que tivesse uma relação CN baixa, que é uma palhada que tem muito carbono, à base, por exemplo, de milho, né, as gramíneas, em geral, elas cobririam mais tempo o solo. E aquelas que fossem leguminosas, elas não cobririam muito solo, então elas controlariam menos o patógeno. Aí vocês vão perguntar assim, matou o patógeno 100%? Não, não matou. Ele reduziu. Reduzir para esse patógeno já é muito. Aí, pela nossa surpresa, é que aquelas coberturas de solo com plantas de leguminosa que degradavam rapidinho, controlava mais o patógeno. Coisa mais estranha, né? Falei, mas aí vem a complexidade. Leguminosas, esse patógeno é polífago. Ele ataca leguminosa também. Então, não é tão simples, né? Usei palhada, mas nem toda palhada resolvia. Então, eu falei, não, então, algumas controlam. Então, vou trabalhar com as gramíneas, porque as gramíneas também reduz, mas não são hospedeiras do patógeno. Então, como que eu cubro um solo para me reduzir doenças? Não é só doença do solo, não. Doença da parte aérea, igual a gente viu lá da berinjela. Eu não posso, gente, uma regra muito simples, eu não posso usar uma cobertura de solo de uma cultura na mesma cultura. Por exemplo, eu não posso usar restos de bananeira em plantas de bananeira, porque tem doenças que ficam lá na planta bananeira e ficam no resto cultural. Então, aqui é uma pesquisa lá do pessoal da Embrapa de Cerrado. Eles usam restos de bananeira, né, o resíduo de bananeira, em plantas de mangueira, entenderam? Então, as doenças que atacam a mangueira não atacam a bananeira. Então, esses estudos, eles são importantíssimos, porque eles não é só tampar o solo, eles aumentam a microbiota natural do solo. Esses sistemas biodiversos que nós já falamos também, né?
Aí essa visita lá em Venda Nova do Imigrante, esse sistema tipo, o sistema Paz, né, que eles falam mandala também, né? Olha a sanidade dessas plantas. Você tem o animal, que é a galinha no meio, que na parte central ali, ela pasteja lá para o canto, e aqui, ó, as plantas em geral tinham alta sanidade. Então você tem sistemas diversificados e pequenos, e a própria matéria orgânica da galinha ali, que é, né, ela pode ser muito auxiliar. O que é um biofertilizante? Isso aqui é o Marconi, lá na Fazenda Vista Alegre, com os estudantes, né? O biofertilizante é o fermentado de micro-organismos, né? Nós sabemos aí o tinocão e tal. Nesse fermentado, você tem um pool de micro-organismos que, muitas vezes, ao ser aplicado ou no solo ou na superfície da planta, ela induz a planta à resistência, ou ela cria camadas sobre a planta ali de micro-organismos que a gente fala como se fossem soldadinhos, que podem inibir a ocorrência, por exemplo, o que a gente chama de infecção de patógenos para entrar numa planta. Ou mesmo aumentar a microbiota do solo. Aumentando a microbiota do solo, você aumenta também mecanismos de defesa da planta. Então, a gente não pensa na agricultura orgânica de um produto só que eu utilizo. Eu penso em sistemas, em aquilo que eu promovo a sanidade vegetal. O humus de minhoca, que eu já falei com vocês, né? Olha, já pensou o que é uma minhoca? E o pessoal está trabalhando agora com gorgulho também, né? Não sei o nome, talvez o Walter sabe me falar o nome, aqueles bichinhos também que ajudam a fazer um humus de qualidade fantástica. Né? Gorgolo. Então, gorgolo, é isso mesmo. Aqui é o experimento que eu estava falando com vocês lá com o pessoal do IAC, lá de Piracicaba, junto com o pessoal da Exalc lá, né? Que a gente trabalhou com adubo mineral, usava torta de mamona, composto à base de cama de frango e composto à base de esterco de gado. Então, aqui vocês estão vendo o meio de cultura, é a esclerotínia, que ela produz uma espécie de uma semente. Esse meio de cultura, ele é um indicador. Quando o meio fica amarelo, é que o patógeno está vivo. Quando o meio fica roxo, é que o patógeno já morreu. É por causa de um ácido lá, né? Tem um indicador. Então, quando eu usei torta de mamona no solo, a esclerotínia foi reduzida, né? Ela diminuiu. O composto orgânico é à base de cama de frango também. Mas o que a gente chama atenção aqui? Não é só o fato do patógeno ter morrido, mas se vocês veem o que sai dali, né, do próprio escleródio, são os agentes de controle biológico. Então, o fato de eu colocar a matéria orgânica no solo reduzia a ocorrência de patógeno pela própria matéria orgânica e pelos agentes de controle biológico que seriam favorecidos ali. Isso aqui é um experimento com é um aparelho que é de controle físico, que trata substrato. Ele foi produzido, inventado aqui no Brasil, né, que é o coletor solar, que ele aquece o substrato de plantio. Então, a gente testou a esclerotínia, volta, né, eu acabo trabalhando com a esclerotínia, naquela mesma ideia, né, quando era roxo, o patógeno estava morto, quando é amarelo, ele estava vivo. Então, para vocês verem, assim, que quando eu misturava no coletor solar, desculpe, voltar lá, no coletor solar, quando eu misturava com alguma matéria orgânica e colocava por 24 horas, matava todos os escleróides, todos os escleróides de esclerotínia. E a esclerotínia, a gente fala que ela é um modelo biológico. Eu trabalhando com ela, ele é um patógeno grande, ele é macroscópico. Se eu mato a esclerotínia, eu mato o fusário, o rhizoquitônia, eu mato um monte de patógenos que habitam solos. E vão lembrar, eu falei com vocês, existem 100 mil doenças que atacam plantas. 10 patógenos são mais agressivos. Só um é de solo, que é a Phacopsis epicarhizis, que causa ferrugem asiática. O restante é tudo de solo, uns 3 espécies de fusária, a esclerotínia, a rhizoquitônia. Então, são patógenos mais complexos de você matar, né? Então, você utilizar uma coisa simples. O custo disso aí é quanto? R$1.000 para você obter, você trata 120.
quilos de substrato em 24, 48 horas, sem risco nenhum à saúde do trabalhador e nem para quem vai consumir isso. Então, a solarização, eu trabalhei também com a esclerotínia. Usando a solarização, você trata a esclerotínia até 30 centímetros de profundidade, quando eu juntei a cama de frango ou mesmo a torta de mamona solarizado ali. A esclerotínia, para vocês terem uma ideia, quando eu cubro com plástico nessa questão da solarização, ela leva até 90 dias para morrer. Quando eu coloco a torta de mamona ou a cama de frango, ou mesmo o resíduo, por exemplo, de milho, eu reduzo isso a 30 dias. Então, para nós, fantástico. Esse patógeno, esse escleróide, ele pode viver no solo 10, 15 anos, mesmo não tendo a doença. Então, você matar esse patógeno de forma saudável, com a utilização da solarização de matéria orgânica, é de grande importância. O que acontece lá? Acontece que o escleróide, ele racha. Isso aqui é foto da minha tese de doutorado. Submeteu ao aquecimento, o escleróide vai sendo rachado. E quando racha, junta bacilos. Bacilos é um agente de controle biológico, que vai lá, o bacilos aguenta o calor na solarização, ele completa o sistema ali do controle dessa doença. Então, aqui é um experimento que eu fiz lá no Canadá, né, como se fosse o Embrapa lá do Canadá, que eu ficava testando o resíduo de cama de frango, de adubo mineral, de resíduo de suíno. É um experimento que tinha esse resíduo de peixe, um monte de coisa orgânica. E observando se o patógeno, a esclerotínia, ela em contato ou ela na superfície, lá fora, né, só o gás quando aquecido, tipo simulando a solarização. A gente observava o seguinte: todo material, ou sintético, ou mesmo orgânico, que tinha muito nitrogênio, possivelmente uma forma de nitrogênio, matava a esclerotínia facilmente, ou no contato direto, ou lá só o gás. Então, mostrando que a técnica de solarização, ela tem que ser elaborada para esses patógenos, às vezes, para você adiantar o tempo ou mesmo a eficiência. E aqui mostrando aqui uns resultados, só para vocês verem, né, que morria tudo, né, ficava tudo roxo e saía, muitas vezes, agentes de controle biológico ali. Isso aqui, em uma outra etapa que eu fui para o Canadá, eu trabalhei com resíduos de oleaginosas. O que é isso? Quando você faz prensa o óleo vegetal para tirar, né, material, você tem um resíduo lá, que é a torta. Então, eu estava trabalhando com a doença, agora para um outro patógeno, pítio, que causa esses sintomas horrorosos aqui, tanto em cenoura, também como em rúcula, né? E eu testei, por exemplo, resíduo de macaúba, que é uma planta mineira. Macaúba não foi tão bom. Aqui o solo que não tinha nada, mas quando eu pegava resíduo de pinhão manso, 1%, uma poeirinha no solo, olha como que a rúcula crescia, ficou linda e não tinha pítio nela, né? Então, eu colocando para você assim, o resíduo de uma matéria orgânica, 1%, 0,5% de oleaginose, criou uma situação muito diferente. E para a esclerotínia, eu trabalhei com alface, a mesma jatropa, que é o pinhão manso, foi muito bom também para controlar a esclerotínia, né? E aqui o solo, mas se eu usei a jatropa em uma quantidade maior, 2,5%, foi péssimo, foi horrível, né? Então, essa quantidade, às vezes, de uma matéria orgânica, isso aqui, gente, estou fazendo de forma massiva, né? Ela tem que ser estudada também. E aí, para encerrar, por exemplo, a matéria orgânica, quando eu acrescentei, além de matar o patógeno, aparecer tricoderma, agente de controle biológico, eu encontrei um nematóide, aqui eu escrevi nematóide, mas o nematóide era um nematóide de vida livre, que estava comendo o escleróide. Eu tenho essa filmagem, não vai dar para mostrar para vocês, mas eu posso colocar na edição do vídeo, eu coloco lá mostrando. O escleróide simplesmente estava sendo comido, né, parasitado e comido, ele estava sendo predado pelo nematóide.
Que nematóide é esse? Eu deixei de presente lá, porque foi na última semana que eu estava voltando lá do Canadá, deixei para eles, ó, deve ser da microflora. Aí, de onde veio esse nematóide? Veio da matéria orgânica? Ou veio do solo? Né? Não sei. Né? E aí o estudo ficou lá com eles. Então, eu encerro a minha conversa aqui, essa questão dos sistemas biodiversos. Eu volto com isso. Eu acho que é a chave. Eu não acho, eu tenho certeza. Mas eles têm que ser estudados. A sanidade vegetal, a gente vê de forma clara que ela é bem melhor nesse sistema, mas tem que ser quantificado. E como o pessoal perguntou, como que eu faço? Eu vou ter que criar estudos mesmo, né? Naquela região onde eu estou. Então, esse é o meu contato, meus agradecimentos. Eu teria mais coisas para falar, mas eu acho que é só isso mesmo, senão nosso tempo é precioso. Vamos deixar para a gente conversar. Leila, você deu show, obrigadão mesmo, viu? Adorei a pesquisa, adorei. Que bom, Denise. Mas eu acho que a gente tem que fazer pesquisa e muita troca de experiência, de coisas que estão dando certo. Porque os agricultores são verdadeiros, e agricultoras, né? São verdadeiros experimentadores, pesquisadores e pesquisadores. Vocês não concordam? Boa noite, Leila. Boa noite a todos aí. Boa noite, Leandro. Meu nome é Leandro Machado, eu sou aluno lá do mestrado lá na Fazendinha, da Embrapa Agrobiologia. Você viu várias fotos, né? Vi muita coisa para matar a saudade, também estamos distantes, né? Eu vou, inclusive, trabalho com banana, trabalho com cigatoca negra. Minha dissertação vai ser a banca na semana que vem. Depois vou passar para vocês, quem quiser participar, assistir. É um momento bem interessante. Mas isso que é a respeito do colega que ele perguntou, de como trabalhar essa questão do agricultor, se ele vai fazer adesão, se não vai, eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de negacionismo, de pessoas que não acreditam em nada, ou que são contra a ciência. Eu acho que é muito importante uma conversa franca com o agricultor, né? Chegar e perguntar para ele, mas você está satisfeito com esse sistema que você está levando? O seu sistema melhora ou piora a cada ano? Você perde vida ou você ganha vida? Sua, dos seus vizinhos, do seu solo. O seu solo está morrendo, o seu solo está se enriquecendo. Né? Levá-lo a dialogar com ele, mas com ele no conhecimento dele, na experiência, na vida, e você com a ciência que você está se preparando, para que a gente possa não convencer ninguém, mas criar uma linha de pensamento que sirva para que essa mudança de paradigmas, porque também, na verdade, se o agricultor não acredita que o solo, que ele está perdendo vida, que ele está matando a nascente, que ele está perdendo biodiversidade, se ele não acredita nisso, esse produtor, infelizmente, ele não pode ser objeto de primeiro. É claro que existe outras alternativas, a alternativa da inveja, quando ele vê todo mundo indo bem e ele para trás, ele vai mudar, mas no primeiro momento é perder tempo com esse tipo de agricultor, porque na verdade ele vai fazer tudo para que dê errado. Então eu acho muito importante esse diálogo, mostrar para ele um sistema de produção que já está em conversão, mostrar um sistema de produção que já evoluiu, né, porque a agricultura ela tem que ser a partir das suas ideias, da sua experiência e da sua visão de sistema equilibrado. Não adianta a gente também querer pacote, quem vende pacote é o sistema tradicional, convencional, que vende pacotes, né? A gente quer construir um modelo junto com ele para aquela realidade. É um pouco disso que eu penso a respeito disso. E muito bom mesmo. Me ajudou bastante para minha banca na semana que vem assistir a sua palestra. Obrigado. Ok. E outra coisa, gente, ter doença na agricultura, né? Às vezes a gente tem doença que não dá para conviver. Por exemplo, né? Tem mamão, por exemplo, tem o mosaico mamonha. É um desafio muito grande. Às vezes, num sistema biodiverso, o mosaico, quando chega, tem nada a fazer, tem que arrancar mesmo a planta doente, entendeu? Mas tem coisa que dá para conviver. Então, você tem uma boa assistência técnica, pode fazer muita diferença para o agricultor. Entendeu? A gente não quer fazer uma agricultura orgânica, agroecológica,
sem ter assistência. Pelo contrário, nós queremos ter assistência com bons estudantes, né, e bons profissionais que têm uma visão mais abrangente. Na realidade, o que eu falo é o seguinte: para que lado a gente vai? Nós vamos primar pela biodiversidade, vamos primar por ciclos biológicos, ou a gente vai querer uma visão, qual agrotóxico eu uso? Qual veneno eu uso? Né? Pessoal, a ideia não é só eu falar, né? Leila. Oi. Estou falando também. A minha experiência não é de produção, né? Na verdade, é de educação. Eu realizei um projeto nas escolas, em 3 escolas de Vila Velha, com a horta, né? A experiência de horta educativa. Partindo de um solo aterrado, sem nada e sem recursos para melhorar, começando com restos orgânicos de outras escolas ou da própria escola, né? Porque geralmente tem campos de futebol, né? Alguns espaços que são roçados. Então, eu fui juntando essa matéria orgânica e fazendo um espaço de produção educativa, né? Do ponto zero até conseguir produzir alguma coisa. Foram 7 anos que eu fiz. E é muito interessante ver como que o estudante ele começa a entender, né, a evolução do ambiente. Porque num lugar que não tinha nada, um solo argiloso, com pedra, você conseguir produzir alface, cebolinha, mamão, você aumentar a biodiversidade, né, dentro da cidade, num lugar bem diverso, foi uma experiência muito interessante. E as pessoas não acreditam que é possível produzir sem veneno. E aí, fazendo isso dentro das aulas, eles puderam ver que com coisas simples, as coisas mudam no ambiente. Então, assim, a minha irmã, que você conhece, Liné, ela está produzindo uva orgânica em Pedra Azul. Sim. Foi a experiência que a gente começou e ela tem pesquisado mas ela é dentista, né? Não sei se você lembra. Sim. Como você falou, as pessoas que cultivam a terra são pesquisadores na realidade e vão experimentando, mas a informação sobre a produção agroecológica, sobre a produção orgânica, ainda é muito restrita. Então, nós tivemos assim, muita dificuldade de obter informações dentro do município que a gente estava, né? Mas mesmo assim, com muita persistência, ela ainda está conseguindo, né? Todo final de ano ela tem uva sem aplicação de veneno. Então, a Embrapa, lá em Gonçalves, em Capé. Nós fomos no Incapé, naquele local que você mostrou, a gente visitou a fazenda. Legal. A Embrapa, o Vivinho, Bento Gonçalves, ela fez uma pesquisa muito legal de uva de produção orgânica, principalmente para 2 patógenos, sabe? Depois eu passo para vocês um vídeo, um link, é bem interessante, um sistema lá, eles mostrando. Mas eles primam pela biodiversidade, por exemplo, eles pensam no plantio de adubação verde, sabe, no solo, não é só manter a parreiral embaixo com as coisas para manter essa biodiversidade assim. Bem interessante. Porque, às vezes, a gente pensa que a biodiversidade é só um sistema agroflorestal. Não. O cultivo em rotação de culturas, a gente fala em fitopatologia, que é poesia do livro, né? Mas, na prática, ele funciona, porque, muitas vezes, o produtor ele tem a decisão do que plantar pelo que vai dar dinheiro, não é o que vai melhorar a sanidade vegetal, entendeu? Então, esse plantio consorciado, a rotação de culturas, utilizar o plantio direto, utilizar o biofertilizante, Então, são várias coisas que vão se somando, né? E, claro, monitorar o patógeno, observar e ter um bom profissional. Tá, pessoal? Muito obrigada. Boa noite. Eu gostaria depois do contato, tá, Leila? Contato e os trabalhos, alguns trabalhos como sugestão. Tá jóia. Ô, Tiago, você quer falar, Tiago?
Isso. Primeiramente, agradecer, né, a organização e o convite, né, para a gente estar participando. Muito boa essas experiências que a professora traz, né, desses experimentos novos. E de fato, né, eu trabalho como extensionista, então a gente vê a campo, né, muita dificuldade nesse primeiro momento, que é o momento da transição, né, principalmente porque é um momento que o solo está doente ainda, né, e muita dificuldade, então, para restabelecer toda a vida, toda a saúde do solo, né. Não temos nenhuma política pública que apoie esse momento, né, que financie esse momento. Então, esse é um momento mais difícil e muitos agricultores que estão hoje no sistema nacional não conseguem acessar, a migrar para um sistema orgânico por falta disso também. Mas, por outro lado, a gente vê, né, essas experiências de barateamento de custo, porque a gente tem que pensar numa agricultura de custo muito baixo. Nos momentos que a gente vive hoje, a agricultura convencional ela está passando por uma crise muito grande e comentávamos ali no chat antes, principalmente por questões de doenças e pragas, né? Esse último ano a gente teve uma frustração de safra na cultura do milho, isso foi no sul do Brasil todo, norte da Argentina também, e por causa de virose, né? Virose transmitida aí pela cigarrinha, e a gente comentava no chat. Eu gostaria que a professora fizesse uma abordagem sobre esse desencadeamento dessas viroses todas que a gente está vendo aí. Tem muito caso de virose até em sistema orgânico, a gente está percebendo isso. É uma coisa nova, assim, que me assusta um pouco, porque a gente percebe isso aumentando muito, sabe, nos últimos 2, 3 anos aí. Pode ser Obrigado. da questão de mudança climática também, né? Pessoal, você imagina, nós temos um país que deveria ser bem mata, né? O pessoal vai desmatando, desequilíbrio, e os insetos, com a utilização de muitos inseticidas, você está criando resistência, né? Então, muitas viroses são transmitidas por insetos, e pelo uso, né, agrotóxicos dessa situação toda, eu não sou especialista em virose, mas é o que a gente observa isso, é uma tendência, a mudança climática com a utilização de muito inseticida, né, e a questão do reservatório da biodiversidade que está se perdendo, né. Aqui na UFSJ tem um pesquisador que ele trabalha com a parte por exemplo, a mata próximo das plantas de café, e ele observa os inimigos naturais que estão relacionados à proximidade da mata. E é drástico, está próximo da mata, você tem inimigos naturais, você tem menos ataque de pragas, entendeu? Se você está sem mata, sem nada, você perde isso. Então, esses sistemas que a gente está perdendo aí, né, que a natureza nos dá de graça, ele leva a esse desequilíbrio, que infelizmente é o que a gente está observando aí. Leonardo, quer perguntar, Leonardo? Boa noite, professora Leila. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar aí pela apresentação, pelas experiências que nos trouxe, né, sobre aí a sua trajetória, a sua experiência, né, com doenças de planta. Então, parabéns, muito obrigado aí por essa oportunidade, né. Eu só queria mesmo era fazer um comentário, né, também aproveitando aqui nessa conversa tão rica, né, que muitos produtores, né, eu também sou da área de fitopatologia e de agroecologia, né, então eu estou nas duas áreas, né. O que a gente observa, pelo menos eu, né, minha experiência, é que muitas vezes o agricultor, ele, mesmo aqueles que têm um plantio mais diversificado, eles acabam, por falta de informação, fazendo com que, mesmo ele tendo um sistema diversificado, mais diversificado, ele tenha problemas sérios com doenças por causa de tratos culturais. Então, às vezes usa semente de péssima qualidade. Pois é, aquisição de mudas de péssima qualidade.
Semana passada eu fui visitar uma área, né? E chegando lá me deparei com uma série de problemas, né? Aí tinha problema na plantação de caju, na parte de caju, na parte de acerola, né? E os outros pomares que ele tinha, por questões de ele mesmo propagando, né? Fazer uma poda de uma planta doente, aí fazer outra poda, aquela mesma ferramenta suja podava todas as outras e aí pronto, disseminava a doença lá, né? E na área da acerola estava tendo problema com nematóide. Ele, essa planta morreu aqui, eu peguei outra planta de acerola e plantei. Eu falei, não adiantou de nada. Não, é que vai ficar aqui, aí quando a planta já está crescendo um pouquinho, pronto, morre também. Aí ele tem todo aquele trabalho de explicar o porquê. A primeira coisa que ele pergunta é, o que é que eu compro para aplicar para não dar isso? Aí a gente tem que ter todo um trabalho de conversa, não precisa você comprar. Primeiramente, você vai precisar saber o que é que está causando a doença, para depois a gente pensar aqui numa estratégia para minimizar, fazer o manejo desse patógeno aqui na sua área para que você não tenha mais nesse problema. E ele acabava que fazia isso. Morria uma planta, ele trazia outra planta, uma planta da mesma família, colocava no mesmo lugar. Isso só trazendo o exemplo do nematóide, né? Mas tinha outras culturas lá também. Eu acredito que isso pode ser até uma realidade, né, em outros locais também. Né? Essa falta de informação, quanto a informação técnica ela é importante, né, para poder aí contribuir. E, no caso dele, o simples fato de ele realizar tratos culturais, né, práticas, já minimizaria muito os problemas que ele teria aí com as doenças na área dele, né? Pelo menos para tentar aí conter, né, a disseminação dentro do pomar. Ô, Leonardo, por que você acha que acontece isso? Oi? Por que você acha que acontece isso? Eu acredito que é questão cultural mesmo. É falta de assistência. Também, a informação não está chegando para ele, né? E ele não se ateve àquilo. É igual mais ou menos quando você tem um bebê, um filho, né? A Leila, eu tenho uma irmã dela, que é muito amiga minha, quando eu tive meu primeiro bebê, ela foi me visitar. Ela falou, você vai matar essa criança, você não sabe lidar. Eu apertava meu filho, né? Com medo dele cair. Quer dizer, ignorância, não sabia, né? O que eu estou falando com vocês é que muitas vezes, Leonardo, a assistência, ela tem que chegar a esse agricultor. Eu, como educadora, né, eu fico muito preocupada com isso. Como que a gente pode fazer com que a assistência chegue melhor ao agricultor e à agricultura? Porque a extensão, por si só, ainda não está dando conta, não é, Tiago? O que você acha, Leonardo? Pois é, com certeza não dá conta, não. Né? E tem que saber também como essa extensão está chegando. Ainda tem, né? Porque, às vezes, a extensão chega de uma maneira unilateral, não houve o agricultor, chega, vamos lá, trazendo... Ou chega a empresa que vai vender o agrotóxico para ele, essa está chegando, não é, Thiago? É verdade, a assistência que chega, muitas vezes, ela é casada com a venda, né? Então, essa é a assistência técnica que eles, entre aspas, têm. E a oficial, que é a extensão rural, acaba que, quando chega, já tem uma resistência muito grande em virtude desse trabalho maciço, né, da parte da venda. A gente tem muita dificuldade para dialogar. Então, e a gente sempre tenta fazer, né, aqui uma costura, né, ouvir, né, dialogar. Então, assim, geralmente a assistência que eles recebem, ela é a da venda, né? Sim. Eu tenho investido aqui com os estudantes. Pode falar, Leonardo. Inclusive, às vezes, quando a gente vai fazer uma visita, vai fazer um diagnóstico desse, às vezes eles já ficam tensos assim, pronto, vai me querer vender alguma coisa. Está identificando isso, vai me querer passar tal produto. Né? Já fica aquela tensão, ele vai me querer vender algum produto para controlar isso aqui. E, na verdade, quando a gente chega e fala, não, você não precisa comprar nada, faz uma cauda aqui, faz esse trato, limpa a sua ferramenta, faz tal. Até ele está tão acostumado com esse outro tipo de assistência que ele fica até desconfiado se o que você está falando vai dar certo. Era essa fala, né, que eu tinha para fazer. Obrigado aí, Leila. Eu vou deixar um pouquinho para os demais aí participantes. Muito obrigado aí mais uma vez pelas suas experiências. Só para a gente encerrar, eu tenho esse foco, Leonardo e Thiago e demais.
Eu tenho investido com os estudantes aqui de criar cartilhas para eles. Eu já tenho mais de 40 cartilhas para manejo de doenças agroecológicas. Eu tenho que publicá-las, né? Eu tenho feito isso de forma coletiva com os estudantes durante a disciplina. Por quê? O que eu tenho colocado para eles? Nós temos que procurar informações e sintetizar isso tanto para os agricultores, para os extensionistas, porque muitas vezes essa informação está guardada lá no congresso, que alguém publicou, algum livro, e ela tem que ser compilada para que esteja disponível aí para os agricultores e agricultoras. O Ivan quer perguntar, né, Ivan? Falar? Boa noite. Boa noite. Primeiro, parabenizar aí a palestra, eu acho que estava muito interessante. Eu tenho tanta coisa para falar e para perguntar que capaz de me enrolar aqui. Mas eu só queria colocar assim, eu trabalho no Instituto Federal Farroupilha, na região Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, né? Através dos grupos de WhatsApp aí da Embrapa, a gente ficou sabendo aí dessa palestra, né? Eu só queria colocar assim, ó, tipo, agora a gente fala na questão da educação, né? A gente dentro do Instituto Federal Farroupilha, onde está saindo o profissional técnico em agropecuária, o profissional de agronomia, que depois vai dar assistência técnica, o espaço que nós temos ainda de desenvolvimento prático é muito pequeno na agroecologia. Se discute muito, se faz a palestra agricultura familiar, agroecologia, soberania alimentar, mas na hora que você vai para a prática, efetivamente, aí nós temos o problema, né? Nós estamos agora numa parceria com o projeto Aptas da Embrapa, em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde estamos implantando batata doce, feijão, mandioca, milho, em sistemas de base agroecológica. Só que daí você implanta, aí é a mesma coisa que o sistema de plantio direto, na palha. Não é simplesmente tu ter palha ali, sem ter análise de solo, sem saber o que a biodiversidade que você tem ali. E na agroecologia, isso é ainda mais complicado. E tanto nós, profissionais de extensão, de pesquisa, assim, não temos essa propriedade em nossas mãos. Isso ainda eu acho que está muito vago ainda, ó. E muito mais o agricultor. Aí outra coisa, quando você fala a questão das caudas, nós estamos trabalhando aqui com hortas urbanas em Santo Ângelo, né? Agora a questão do ídio, né? Em feijão, em abóbora, deu ali. Aí isso você tem que controlar com caudas, mas é no início. A mesma coisa, deu pulgão, daí tu entra no Google lá e bota o Dr. Google, né? Que ele sabe tudo, resolve problema de saúde, de corona, de tudo que tem, o Google resolve, né? Aí tem lá a mulher, olha aqui meu pezinho de couve, tal, botei aqui um detergente com não sei o que, tal, matou e resolveu o problema. Aí o cara vai lá e faz a cauda e não dá certo. Porque às vezes, eu acho que o que está faltando? Nós estamos, a parte científica da agroecologia, ela está um pouco distante, está muito tipo assim, tu faz qualquer caldo, qualquer coisa e aplica e vai funcionar. E na prática não é assim. Não. Eu trabalho às vezes eu faço conserva para consumo meu de pepino em casa. O pulgão, se tu não começar a controlar ele logo no início, chega um período ali que você não controla mais. Aí você vê assim, tem Joaninha, né? Aí a Joaninha, daí tu vai pro livro lá, Joaninha come o pulgão, pronto, tá resolvido o meu problema. Eu encontrei 10 Joaninha ali. Mas você tem milhares de pulgão. Então, se você não ajudar aquela Joaninha, ela não vai conseguir fazer o trabalho dela. Isso eu tenho aqui por mais de 3 anos fazendo em casa. Você tem que usar detergente, digamos, um exemplo, né? Detergente com sabão. Aplicou um dia, aplicou 2, 3. Às vezes é uma semana que você tem que aplicar para conseguir reduzir a população de pulgão. E se você se bobear, você perde. Então, eu acho que essa é uma parte que a agroecologia em si, ela tem que avançar, dar um pulo para frente, né? A outra questão, só para fechar daí, é a questão dos produtos biológicos, né? Eu vejo assim, é um ponto fundamental que hoje está aumentando para as grandes propriedades, e isso está trazendo o comércio local nosso com a disponibilidade desse produto. Nesse projeto que eu colocava antes da Aptas, com a Embrapa, no feijão, surgiu a mosquinha branca. E aí? Balvéria Bassânia. Mas aonde tu consegue? Aqui perto não tem. Tu vai para Bionatur, que é o mais perto que nós temos, em uma semana, tal. E aí tem toda a questão, tu aplicou, 3, 4 dias, então tudo isso tem que estar apropriado, tem que estar próximo de nós, né? Óleo de nim, tricodermo, né? Tricodermo que você colocou ali, né? Então, nós não tivemos esse ano ali, tivemos muita morte do feijão por causa da falta do tricodermo, não tinha disponível aqui, né? Mas vocês tinham morte por causa de quê?
faz risoctone, você sabe? Deu podridão, a princípio, eu acho que nós detectamos isso, né? Começou muitos pés de feijões com podridão e... Então, mas essa questão da diagnose, entendeu? Às vezes você precisa ter um profissional da área de diagnose, né? Para saber o que tem, para poder ir atrás. E eu concordo com você, Ivan. Falta muita pesquisa ainda. Muita. E, às vezes, a pesquisa está feita lá no laboratório, lá no cantinho, né? E essa pesquisa não chega até o agricultor, a agricultora. Esse é um desafio. A gente precisa de investimento, né? Por exemplo, às vezes eu já tive 30 bolsistas, teve uma época, né? Junto com o projeto aqui. Mais de 30 bolsistas. Nós temos, desde 2016, a gente não consegue recurso para nada de pesquisa. Uma tristeza. Nós éramos em 20 pesquisadores, 30 bolsistas, tocando um monte de pesquisa em várias áreas, de repente, não tem, né? Olha que situação, isso é muito ruim, né? E essa fazendinha, tipo assim, a fazendinha é citada no Brasil inteiro, até fora, né? Só que eu vejo assim, isso é uma coisa, o Alberi é um representante da Embrapa, que nós temos aqui na nossa região. Eu sempre disse para ele, cara, a Embrapa tem que chegar, ela tem que sair lá de Pelotas e ela tem que estar aqui na Unijuí, que é uma universidade particular, tem que estar nos IFES, tem que estar nas UFES, nas universidades, ela tem que estar mais perto, né? Porque daí o agricultor indo lá e vendo, ó, tu tem ali no IFE uma propriedade de referência. Tipo, o que você mostrou ali é muito bonito, só que quando o produtor começa a implantar isso, como é que tu fala para ele? Faz assim que é bonito e tu tá matando o teu solo. Como que eu vou dizer pro cara que ele tá matando o solo? Com base em quê? Se eu pegar o solo dele, que ele tá usando adubo químico, ou pegar o outro ali, é diferente de um solo de horta e um solo de propriedade, de lavoura, né? Então, às vezes, tipo, essa parte, eu acho que nós tem que ter mais perto do agricultor, que o agricultor vem ali, ó, realmente, isso aí tu tá colocando aqui, ó, em sistema de produção e tá funcionando. Ô, Ivan, vou te contar um caso. A gente trabalha com pesquisa participativa com os agricultores, né? Nós temos muito problema, eu terminei com fusário em alface, um caso muito grave aqui nas hortas. Então, a gente faz todo um processo de conversa com os agricultores, troca experiência, monta, né, uma ideia, troca que a gente pode fazer. A gente montou 2 experimentos e deu muito certo. Só que a gente fez também com adubação verde. E a horta comunitária aqui, ela é debaixo da rede de alta tensão. A prefeitura me chamou lá, porque eu estava plantando árvores debaixo da rede de alta tensão, me chamou a atenção. Eu falei, não, eu plantei as plantas, como tem muito adubo, a planta cresceu muito. Aí os agricultores foram proibidos de plantar, tá lá, não sei o quê, porque estava crescendo muito. Mas sumiu o fusário lá nas árvores. Eles ficaram muito felizes. Aí agora, durante a pandemia, eu entrei no banco à noite, lá em Sete Lagoas, e encontrei com um desses agricultores. Ele bateu o olho e falou, professora Leila, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Arrendei uma terra, estou plantando meu adubo verde, todo não sei o quê, Por quê? Ele se apropriou do conhecimento, a gente fez junto com ele, ele está interessado e deu certo. Porque não foi uma coisa que eu cheguei lá, você faz isso. Nós construímos de forma coletiva. Ele fez e troca experiência. Aí mostra de um em outro. E, assim, esse é um pequeno agricultor, senhor fantástico lá, o irmão e tal, ele arrendou a terra. Mas a gente já foi em propriedade que o pessoal tem agricultura orgânica boa, né, já bem estruturada, e várias coisas que a gente vai dando dica, por exemplo, precisa melhorar, tem que fazer adubação verde, vai fazendo isso, vai fazendo coletivo, eles vão melhorando cada dia mais a sua fitossanidade. Então, essa coisa da troca de experiência com os agricultores, de fazer agricultura participativa, que o agricultor troca experiência, a gente criar cartilhas, sei lá, ter podcast, ter, né, alguma coisa igual essas fichas agroecológicas, nós temos que avançar, né? Nas nossas fragilidades, a gente tem que avançar cada dia mais, é isso que eu penso. E apesar dos recursos quase que inexistentes, né? Mas a gente persegue isso aí. Pessoal, não sei se eu... Só aproveitando a deixa, né? Existe alguma organização da pesquisa, digamos assim, relacionada à pesquisa ou
a pesquisa, muitas vezes, da universidade, né, que existem muitas pesquisas boas que acabam, como você falou, professora, não sendo divulgadas, né? Não. Existe uma organização a nível de Brasil da pesquisa da agroecologia? Existe a Revista Brasileira de Agroecologia, ela divulga bastante coisas, o Congresso Brasileiro de Agroecologia tem mais de 5.000 pessoas que participam, né, cada 2 anos, mas agora com a pandemia nós paramos, o último foi em Aracaju, e agora parou. Mas tem literaturas nesse sentido. Então, eu tenho feito, como educadora, professora, né, eu faço esse trabalho com os estudantes, de visitas durante, quando a gente tinha aula presencial, né, gente, que agora tudo é remoto. A gente ia, coletava material, fazia diagnose, depois preparava essas cartilhas agroecológicas, voltava e fazia roda de conversa com os agricultores, entendeu? Para trazer, devolver para eles. Por que a gente fez isso? Porque os agricultores me provocavam. A gente ia lá na horta, pegava, coletava o material, eu fazia toda a aula lá com os alunos e tal. Aí os agricultores falaram assim, professor, eu estou cansado desse negócio, chega aqui, o povo me entrevista, coleta minhas plantas, vai embora e não dá nenhuma resposta mais. Eu gostei deles, eles tinham, como dizer, tinham propriedade de falar comigo, né? Eu estou cansado desse negócio, estou muito ocupado, chega aqui, vem gente de todo canto, me pega entrevista, faz sua pesquisa, some e nunca mais dá retorno. Aí nós começamos a voltar, fazer roda de conversa e entregar essas cartilhas para os agricultores, né? E agora, de forma remota, eu estou fazendo com eles hipotético. Eu dou uma doença lá e peço a eles para pesquisar. Gente, vai atrás da pesquisa nos livros, né, no material de congresso, em publicações. Vamos tentar tirar essas informações e pensar de uma forma mais holística. Mas me dá um trabalhão, sabe? Mas a gente já gerou umas 40 cartilhas que eu tenho que disponibilizar aí para que seja utilizada de alguma forma. Não é que a cartilha, ela por si só, ela já se basta, mas já é um início, né? Entendeu? Início para se discutir isso. Pessoal, nós estamos conversando bastante, mas vocês não estão cansados, né? Eu estou bem, eu fico aqui até meia-noite, mas estou por conta de vocês aí. Então, eu acho que como eu fiz a abertura, vou fazer o fechamento? Vamos encerrar, gente? Pode ser, gente, são quase 10 horas, né? Pois é. Nós ocupamos bastante tempo. Daqui a pouco, tempo. terça-feira que vem, está chegando. Mas, de qualquer forma, sim, é um prazer mesmo encontrar vocês, né? Esperamos que vocês retornem, tragam essas experiências, essas vivências, essas críticas construtivas, né? Eu acho que a agroecologia precisa, como qualquer ciência, de crítica construtiva, porque é com a crítica construtiva que a gente constrói, né? Tem gente criticando a agroecologia de forma muito rasa, né? Sem muito fundamento, né? Para mostrar os pontos que a agroecologia deve avançar, e a gente com certeza tem. Então, esse momento aqui da nossa conversa tem essa busca também, né? De alinhamentos, de pensamentos que vão realmente favorecer a coletividade, né? E não uma empresa ou um produto, né? Mas realmente a saúde da coletividade. Então, eu deixo aí um abraço para todos, né? E convido vocês para daqui a 2 semanas a gente se encontra de novo. Tá. E eu vou só agradecer a todos e todas, né, por essa noite aí, e eu vou finalizar com uma frase, né, de Geraldo Vandré, que é aquele cantor, ele falou assim, quanto mais eu ando, mais eu vejo a estrada, mas se eu não caminho, não sou nada. Então, nas doenças em plantas, no manejo agroecológico, cada vez que a gente anda, a gente vê mais desafios, né? Mas se a gente não vai atrás desse desafio, não soma força com os agricultores, uns com os outros, a gente não chega a nada, tá? Então, eu convido a vocês a caminhar esse caminho aí de descobertas, né? Com dificuldades, mas com muitas coisas boas a construir no caminho de uma agricultura de fato sustentável, ecologicamente correta, né? Que seja alegre e uma coisa bonita também, não só de controlar a doença, mas que é uma agricultura biodiversa e bonita de se ver na sua totalidade. Muito obrigada a todos e todas e um grande abraço a todos. Tudo de bom.